ação da mente, não vos conformeis com esse mundo. Eu acredito que a igreja para no versículo 12 de Romanos 12, e ela não continua no que o texto quer dizer. Isso é muito difícil quando a gente prega, quando a gente ministra e ensina, isolando textos para se adequar aos nossos interesses. Porque eu digo, rogo-vos, pois, irmãos, por exemplo, minha página está a partir do versículo 3. Mas no versículo 1 você vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso sentido, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós paramos aí. A igreja para aí, os pastores param aí. Nós ministramos somente até aí. Eu acredito que, como o apóstolo Sandro tinha me pedido, não é uma coisa para... A intenção é celebrar a unidade e não quebrar a unidade. Se eu venho com uma palavra de exortação apenas para dizer aos senhores, os senhores não estão unidos, os senhores precisam fazer isso, os senhores estão errados, estão equivocados, etc e tal, ou ficar achando, ou ficar dizendo que ministério pessoal A, B ou C se torna melhor, ou enfatizo aquilo que faço, o que deixo de fazer, como diz o provérbio, é melhor que outros louvem você do que você louvar a si mesmo. Então é melhor que outras pessoas digam o que você faz do que você dizer o que você faz. Então, a despeito do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, não me importa, porque os outros é que têm que dizer se eu realmente faço alguma coisa para o reino, para Deus, para a sociedade ou não. É a prefeitura que tem que dizer na minha cidade se eu sou relevante para ela. São os políticos que têm que chegar na minha igreja e dizer se eu sou relevante para eles na minha cidade ou não. Essa é a nossa temática, queridos, esse é o nosso foco. Não é que a gente se apresente em um determinado lugar, mas é que as pessoas nos apresentem. Quer dizer, não é que a gente chegue num lugar e diga, olha, eu sou pastor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tem um projeto assim, tem um projeto aquilo, e aí a sociedade como um todo nos pergunta, mas eu não vi isso ainda. Na realidade eu não vi você fazer. Então é muito importante que na realidade a gente faça antes de dizer alguma coisa. E deixar que os comentários corram o seu caminho normal, caminho comum. Porque comentário corre. Seja para o bem, seja para o mal. Agora em Romanos 12, 3, vai justamente falar da celebração da unidade. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A primeira coisa que Paulo diz depois lá do oferecer o corpo, do transformar a mente, do mentalidade de renascido, do mentalidade de reino, como nós mencionamos, né? Você é embaixador, nós temos um negócio com as credenciais fantásticas, né? Embaixador, reconciliador, você é filho do rei, é isso e aquilo. Se a gente vestir esse negócio, parece que a gente não anda mais nas ruas. Se a gente vestir esse negócio, nós não vamos no mercado comprar um refrigerante mais. Porque rei que é rei não vai lugar nenhum. É ou não é? Filho de rei então tem ama, tem empregado para fazer tudo para si. Se a gente toma esse negócio, essas credenciais, como apenas uma realidade de um lado, e esquecemos que somos gente, que o povo que frequenta a nossa igreja é gente que cheira, né? É gente que tem cheiro próprio, particularidades, problemas, e não são apenas financiadores do nosso reino, nem das nossas ideias. Nós vamos então andar nos ares, enquanto o povo pega ônibus às 5 horas da manhã. E a gente se esquece desse negócio. Então Paulo começa a dizer assim, olha, antes que você encha muito sua bola, é melhor você pensar sobre você diferente, meu filho. Sou pastor, filho de Deus, eu sou gente grande, eu sou isso e aquilo. E Paulo diz assim, olha, é melhor você não pensar além do que convém.
Sabe por quê? Porque no fundo, não importa o carro que você tenha, o dinheiro que você tenha no banco, a casa que você mora, o tamanho da igreja que você tenha, o tamanho da envergadura ministerial que seja o seu ministério, no final da história você é um servo. No final da história você é um servo. E a palavra servo, infelizmente, significa escravo. É um negócio que ninguém gosta. Todo mundo quer ser servo de Deus, mas imagina os servos de Deus hoje em dia, né? A gente passa, não dá carona nem pro outro servo, fala sério. Nós somos servos maravilhosos, somos servos estilosos, né? O servo, todo mundo nos trinca, né? Armani e tudo mais. Olha o servo. A gente só usa paletó italiano, né? Ouro para relógio. Fala sério, irmão. Olha o servo. Imagina se a gente vivesse na época de Paulo. Paulo dizia assim: vocês não são servos, não. Vocês são imperadores, vocês são, sei lá, vocês são centuriões, são senado romano, porque servo mesmo vocês não são, não. Claro, a coisa mudou, a vida mudou, a liberdade nos deu tudo isso. Nós não podemos esquecer que hoje nós temos tudo isso fruto da própria luta pela própria liberdade que o cristianismo nos concedeu. Eu sempre digo com os ateus são ateus graças a nós que demos a eles liberdade, né? De questionar a Deus. Então, se não fosse a própria liberdade que nós mesmos demos na luta protestante, eles não seriam nada, estariam lá como nos outros países que ser ateu, né? Decapita o cara, enforca o camarada, corta a mão dele. E aqui não, ele tem liberdade no Ocidente, né? Para ser o que quiser, para ser gay, para beijar na boca, mas a gente não fala nada. Então nós oferecemos, porque o cristianismo oferece liberdade e não tolhe liberdade. E por isso que eles têm a liberdade para nos criticar. Mas o apóstolo Paulo, então, eu não fugi do assunto, não vou longe, ele diz: é melhor você ter um pensamento moderado sobre si mesmo. É a primeira coisa que você tem que pensar como pastor, como líder. Quem é você para você? Precisa ser repensado. Quem é você para os outros? Você não pode mudar muito isso, porque cada um pensa sobre você o que ele imagina. Isso você não tem controle. Mas o que você pensa sobre si mesmo diante de Deus, isso é o mais importante. A pessoa diz um grande homem de Deus, e você, para não dizer nada, você diz um homem do grande Deus, né? Porque não é um grande homem de Deus, grande é Deus, não é? Grande é Deus, e o Salmo está recheado dessas declarações. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Lá no Salmo não diz grande é o Filho de Deus, o ser humano, grande é o servo de Deus, grande é o pastor. Não diz isso na Bíblia, diz que grande é Deus. Então pense sobre você. Se nós ficarmos nesse ponto aqui, nós íamos longe, porque nós precisamos dar uma melhorada na nossa identidade. Não apenas em recuperar as questões de reino, credenciais, posturas espirituais que nós temos, quando a própria bispa falou aqui que os principados e potestades, irmão, gente, se nós vamos entender Efésios, na hora da batalha espiritual, nenhum indivíduo sozinho pode falar contra principados e potestades. É uma das grandes brigas contra os pastores que eu tenho lá na igreja, que fica jogando um bando de jovens para dizer principado, potestade, coisas ridículas. Isso não é batalha espiritual, isso é suicídio espiritual. Isso não é batalha, é suicídio. Você não pode pegar um jovem que recém-nasceu e começar esse cidadão a citar nome de principado, citar lá, como é que chama os principados? Eu nem lembro o nome desse camarada. Que a gente tinha uma lista de 12, né? Como é que chama? Fala aí. Fala aí o nome dos 12. Eu acho bonito aqueles nomes, né? Asmodeus. Quem mais? Fala aí, não vou Mengeleche e não sei o que. Aí o jovem chega lá e fala: Mengeleche, eu te amarro, não sei o que. Gente, nem tirou o cheiro do leite espiritual. O camarada está querendo brigar com o principado e potestade. Ele não sabe nem o que é. Ele não sabe nem os princípios de como os principados e potestades governam e controlam a partir dos ares as pessoas. Quando ela disse assim, que a igreja tem que ser unida, porque Paulo disse: é por meio da igreja, amém, da sabedoria revelada da igreja, é que nos ares, nas regiões celestiais,
passam a conhecer, eles passam a ouvir a voz da igreja. Só quando a igreja está unida, e unida se levanta contra as mazelas sociais, contra todos os pecados, toda a malignidade que existe na sociedade. Quando os principados e potestades, que pelo pecado, pela heresia, pelo ocultismo, pela idolatria, controlam a sociedade, percebem que é um povo se movimentando e libertando essas pessoas de suas garras, estes principados estão ouvindo a sabedoria de Deus por meio da igreja. Aleluia. Nós estamos querendo fazer isso através da oração, e Paulo diz, não é a oração que faz isso. Estão me entendendo? É a atitude de resgatar vidas, de mudar conceitos, de libertar as mentes, que desculpe.